Olá pessoal, hoje a gente vai falar aqui no que é um ciclo de vida de um projeto e o que é um ciclo de vida de um produto, né? As pessoas às vezes não têm essa noção. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que legal, digamos que o nosso projeto seja de criação de, sei lá, um livro, né? Então, esse projeto vai ser desenvolvido ali por meio de fases, né? Então, você imagina, né, que ao longo das fases, se você for acompanhando essa figurinha aqui, esse gráfico, você está vendo, né? Ele vai passando uma fase de iniciação, para uma fase de planejamento, uma fase de execução e controle e, finalmente, uma fase de encerramento, né? Você vê que ao longo do tempo, você tem um gráfico aqui de esforço versus tempo. Você vê que ao longo do tempo, o esforço do projeto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? E em determinado momento esse esforço começa a cair, né? Por que será que é isso, né, gente? O que seria esse esforço aqui, desenvolvimento? Para o vídeo aqui, dá uma pensada nisso, né? Dá uma analisada nesse gráfico, né? Tenta entender as diversas fases. Parou? Pensou um pouco? Então vamos lá, né? Então, na fase de iniciação do projeto, normalmente as pessoas que envolvidas no projeto estão entendendo o que eu tenho que fazer. É uma fase meio nebulosa, né? Com muitas dúvidas, né? Ah, eu vou criar um livro aqui, esse livro vai ser sobre o quê, né? Quantos capítulos vai ter, né? Para quem é que vai, quem é o leitor desse livro, né? Então, você tem várias dúvidas aqui nessa fase de iniciação do projeto, né? Aí, mas logo em seguida, né, você fala, não, tá bom, né? E será que esse projeto aqui é viável, né? Para o tempo que eu tenho? Será que eu consigo, né? Com as restrições que eu tenho, realizar o projeto? Uma vez que você fez esse estudo de viabilidade do projeto, aí que você viu que o projeto é viável, que você tem recursos para fazer o projeto, né? Aí você entra numa fase do detalhamento, do planejamento do projeto. Ah, então tá bom. Então eu tenho aqui 12 semanas ou 15 semanas para fazer esse projeto, né? Qual seria, digamos que é um projeto de um livro, né? O que eu vou fazer aqui na semana 1, o que eu vou fazer na semana 2, o que eu vou fazer na semana 3, né? O fulano e o Beltrano vão trabalhar comigo aqui na geração do conteúdo, enquanto que o Cicrano e o Beltrano estão trabalhando aqui na parte dos desenhos, das ilustrações para o livro, né? Então tá bom, né? O outro aqui está trabalhando, planejando aqui como é que seria a divulgação do livro, né? Enfim, então isso aqui na fase de planejamento. Você está vendo que eu estou envolvendo mais pessoas aqui, né, ao longo do planejamento, então o meu esforço vai aumentando. Bom, uma vez que eu planejei, aí eu entro para a fase aqui de execução e controle, né? E nisso, então, vamos agora começar a criar os capítulos do livro, né? Vamos começar a criar as gravuras do livro. Vamos começar a criar aqui os primeiros, os protótipos aqui dos capítulos, né? As primeiras versões de rascunho dos capítulos do livro, né? Eu estou executando e estou controlando. Opa, peraí, esse capítulo aqui está muito ruim, né? Tem que ser refeito, né? Opa, esse aqui está muito erros de português, né? Vamos corrigi-los, né? E essa figura aqui, olha, né, tá meio esquisita, né? Vamos fazer novamente, né? Da fase de execução e controle do projeto, né? E finalmente a fase de encerramento do projeto, onde eu vou entregar o produto ou serviço, vou ter o aceite do meu cliente, vou criar os documentos, vou finalizar os documentos gerenciais, né? Então, você lembra um pouquinho da aula anterior que a gente estava falando assim de metodologias de desenvolvimento de sistema, né? E a gente começa a ver, poxa vida, mas peraí, isso aqui não está me parecendo, né? De novo, né, professor? Você está voltando no ciclo de cascata, aqui, desenvolvimento de cascata, só que no exemplo que você tinha me dado, você falava análise de requisitos, ao invés de iniciação, né? Você está falando no design aqui, que era na fase de planejamento, né? Você estava falando em codificação, na fase de execução e controle. Você estava falando em teste, na fase de encerramento, né? É basicamente a mesma ideia que eu estou mudando o nome aqui das fases, né? Então você vê, né, que num projeto ele pode se envolver em fases e pode se envolver em fases de uma maneira sequencial. Bom, isso aqui na teoria de gestão de projetos, né? Na prática a gente sabe que a coisa é um pouquinho diferente, né? A gente sabe que durante a fase você não consegue separar assim dessa forma, né? Você sabe que durante a fase de se passa da fase de desenvolvimento para planejamento, mas você pode ter que um retrabalho e voltar para a fase anterior. A mesma coisa em relação à fase de execução e controle. Eu estou executando aqui o livro,
mas eu percebi, opa, faltou um capítulo aqui desse livro, né? Eu vou planejar esse capítulo que eu não tinha percebido, né? E a mesma coisa no encerramento. Então o projeto tem voltas. Na verdade, um projeto real, as fases iniciação, planejamento, execução e controle, elas podem ocorrer aqui simultaneamente ao longo do projeto, né? Então você vê em vermelho aqui a fase de iniciação. Então começa, tem uma ênfase aqui nos primeiros meses do projeto e depois vai caindo, né? Enquanto que as fases de planejamento ela se sucede à fase de iniciação, ela tem um esforço grande, mas depois o esforço de planejamento vai diminuindo à medida que o esforço de execução vai aumentando aqui, né? Vai aumentando ao longo do tempo, né? É a mesma coisa aqui em relação à fase do encerramento ali do projeto, tá? Bom, eu acho que deu para ter uma ideia que o projeto, então, ele é desenvolvido por meio de fases, né? E o projeto tem um ciclo de vida. Então, o que seria o ciclo de vida? Desde a iniciação do projeto até o término do projeto. Então, por exemplo, um projeto de um carro, né, tem um ciclo de vida. Ele começa com a concepção do carro, vai ser um carro aqui elétrico, vai ser um carro esportivo, vai ser um carro para utilização para transporte de cargas, como é que vai ser esse carro, né? Então você faz o teu projeto desse carro, faz os modelos, você faz os documentos iniciais aqui do carro, né? E você pode entregar aqui um documento técnico relacionado às soluções técnicas desse carro, né? Bom, mas digamos que depois, né, esse projeto do carro vai levar à fabricação desse carro e eventualmente você criou o produto que é o carro. O carro em si tem um ciclo de vida, que é o ciclo de vida do produto, né? Começa desde o momento aí que ele saiu ali da fábrica, né, até o momento que ele vai parar no ferro velho, né, e vai ser transformado em material para reciclagem que vai ser usado em outro projeto, né? Então, o ciclo de vida de um projeto pode ser diferente do ciclo de vida de um produto. Então, digamos, o ciclo do projeto carro A demorou aqui 1 ano, né? Enquanto o ciclo de vida do produto carro A pode demorar, sei lá, 1 década esse carro, né? Rodando por aí, né? Tá legal? Bom, então era isso que eu queria falar, um pouquinho de fases de um projeto e ciclo de vida do projeto e ciclo de vida do produto.